Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade por estar aqui falando, cumprimentar meus pares, grandes advogados, a todos vocês, empresários do ramo automotivo. Para mim é uma honra, a convite do Gerson, que é família, né, e dentro da minha construção, muito por conta do jiu-jitsu, mas não só, eu sempre valorizei a lealdade, a questão da irmandade, e o Gerson está dentro disso. Tenho uma admiração muito grande por ele. E quando a gente pensa em direito penal, a gente pensa sempre no direito penal clássico, né? A gente sempre pensa no outro, naquela coisa do homicídio, do roubo, e sempre de algo que vai acontecer com o outro. Como dizia Sartre, né? O inferno são os outros. Mas, na verdade, quando a gente trata do ramo empresarial, é um pouco diferente. Isso porque o empresário... No Brasil, eu costumo dizer que a atividade empresarial no Brasil é uma atividade de risco, né? Existem riscos e riscos criminais. Dentro do escritório, a gente atua em algumas demandas, e eu gostaria de trazer elas aqui, não falando de nomes das empresas que a gente atuou, nem nada, mas a título de ilustrar a necessidade do advogado criminal dentro do âmbito empresarial. O que ocorre? Dentro dessas empresas, o trabalho que a gente fez foi dirimido por conta de sócios e diretores uma suspeita de que estaria ocorrendo uma subtração nos valores do caixa da empresa por algum funcionário. Não que isso vai acontecer em todo o âmbito empresarial, mas é uma realidade, isso pode vir a acontecer. Então, o advogado criminal, nesses casos, a gente trabalhou fazendo a parte de investigação interna, apurando exatamente o que estava acontecendo, trabalhando junto com a autoridade policial, no caso o delegado, junto com o Ministério Público, dando início à persecução penal, e junto também com peritos. O advogado criminal ele não trabalha sozinho, ele precisa de peritos. Nesse caso, a gente precisou do perito informático para fazer uma análise no computador. Por quê? Porque essa empresa ela fazia uma venda, mas era uma venda pelo Mercado Livre. Então, a gente precisava de alguém que entendesse ali de como funcionava aquela mecânica para poder saber se houve subtração ou se não houve. E foi bem interessante, a gente conseguiu apurar que, em 4 meses, o valor que foi subtraído foi de aproximadamente R$400 mil. A gente conseguiu recuperar 300 e poucos mil reais, não conseguimos recuperar tudo. E aí existem meios dentro da advocacia criminal, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que a pessoa que faz, o investigado, no caso o acusado, ele tem que reparar o dano, então ele tem que devolver esse valor. Na condenação, a gente também tem a questão da indenização, que a pessoa ela é condenada a indenizar a pessoa que foi lesada. Então, foi um exemplo, são exemplos que de certa forma, estão dentro da realidade de vocês. E existem empresas também, isso é muito interessante, que são empresas do mercado automobilístico que trabalham com uma espécie de perícia. Tem gente que, de tanto ver uma caixa, ela já sabe de olhos fechados como é que funciona aquela caixa. Tem gente que, de tanto trabalhar com carro, ele já sabe olhar para o carro e saber se o carro é clonado ou não, se teve alteração no velocímetro ou não, se a placa é adulterada ou não. E isso é muito importante para o meio de vocês. Isso é muito importante, ter essa visão. Muitas vezes, o advogado que vai trabalhar em cima, o advogado criminal que vai trabalhar com vocês, ele vai precisar de uma empresa específica para fazer essa auditoria interna. Outro aspecto muito importante, Gerson, que eu gostaria de falar, aqui a gente vê muito no Rio de Janeiro, carros que são BA, né, a questão da busca e apreensão. Essa questão da busca e apreensão, ela tem que ser dirimida, porque muitas vezes a gente acaba tendo contato com um carro que tem uma busca e apreensão, seja numa revenda e tudo mais. Às vezes a gente nem sabe que esse carro sofre uma busca e apreensão, mas quando a polícia vai cumprir essa busca e apreensão, muitas vezes há a prisão em flagrante daquele vendedor pelo crime de receptação. Cabe fiança, mas muitas vezes é uma fiança alta, e dá para descaracterizar esse flagrante, mas é uma descaracterização que não é fácil, é difícil. Então, é muito importante remediar, prevenir, mitigar, do que você só pensar na hora do problema. E aí existem outras questões
que eu poderia abordar aqui, falando de lavagem de dinheiro, teoria da cegueira deliberada, a questão do risco, né, do contrato social, qual a função do diretor naquela empresa. Se for uma função de fiscalizar e de fazer uma fiscalização de como funcionam as transações financeiras ali, se tem uma transação, isso o doutor Sidney pode falar bem, uma transação suspeita que não é comunicada ao COAF, pode ser que essa pessoa, que esse sócio, seja responsável pelo crime de lavagem de dinheiro. E isso é um grande problema, porque o crime de lavagem de dinheiro tem uma pena de, acho que vai de 10 a 12, se eu não me engano, o máximo é 10 ou 12. E aí entra com a questão da organização criminosa, a gente está falando de bloqueio de bens, a gente está falando de cadeia, e é um problema chegar lá na frente e aí o advogado tentar uma prescrição, alguma coisa, só que antes não teve um trabalho que poderia ter sido realizado para evitar essa bola de neve. Que a gente estava conversando lá fora até com o Dr. Sidney, que é extremamente importante hoje em dia, principalmente a depender do tamanho do cliente. Hoje em dia, o que eu vejo muito na advocacia criminal, em termos de mudança, por conta da nova forma de sociedade digital, é que muitas investigações elas vêm depois de um escândalo nas redes sociais. Então, por isso, existe uma ligação extremamente importante entre a advocacia criminal e o branding pessoal. Hoje em dia, o branding pessoal está extremamente ligado à advocacia criminal e à questão da mitigação e prevenção. A gente teve o caso daquele influenciador que a gente estava conversando lá fora, em que o Ministério Público já tinha uma investigação, mas que deu muito mais força para essa investigação depois que teve uma movimentação, uma mobilização dentro das redes sociais. Então, a gente tem a atuação do Estado depois da viralização desse caso nas redes sociais. Então, olha a importância de você saber se comunicar e de contratar um bom profissional de comunicação para fazer o teu brand pessoal. Eu queria, para finalizar, agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a presença de todos e dizer que a advocacia, seja criminal ou todos os outros ramos, mas principalmente no aspecto preventivo, empresarial, ela é para as pessoas que, de fato, tem uma paixão pelo próprio negócio, porque é um cuidado, né? É um investimento em uma forma de cuidar do seu negócio para que ele não tome o rumo errado. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e, para mim, foi uma honra. Tá bom? Muito obrigado a todos. Eu tinha muitas perguntas, para você, mas depois a gente conversa depois. Um abraço a todos, com licença.